E eu coloquei para minha vida que em 5 anos eu quero e vou estar tirando um bom dinheiro do mercado, entendeu? Eu coloquei esse prazo para mim, eu estou em 2 anos, estou naquela etapa mais ou menos que a gente empata, ganha um pouquinho, sabe? Estou na etapa ganhando pouco ainda, mas o meu plano, né, é para daqui 5 anos, além da renda da loja, eu quero também estar tirando a renda do mercado ou trabalhar em paralelo, ter um pouco mais de vida. Então é isso, assim, 2 anos que eu tô nessa caminhada aí, tô engatinhando, né? Tipo, 2 anos não é nada, depende um bom tempo aí no mercado. Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game Delas, o podcast que fala sobre bolsa de valores sem mimimi. E eu já quero trazer aqui a minha parceira Martinha. Como é que você tá? Oi, Bea, tô ótima, e você? Tô vendo que tá toda do esporte hoje, será que tem alguma coisa a ver com a nossa convidada? Então, eu me dei a liberdade de hoje, né, que a gente ia gravar com uma convidada que é ex-atleta, engasgar o banho e vir direto do treino para gravar o podcast. Mas assim, Martinho, eu tenho uma pergunta já para te fazer. Você pratica algum esporte? Você é do esporte ou o seu nível com esportes é o mesmo dos filmes? Do seu entendimento de filmes? Olha, Bea, eu vou ter que admitir que o meu nível é, tipo, igual eu tenho com cinema. Ai, Martinha, cara, você nunca se lesionou fazendo nada, quebrou um osso, nada? Não, quebrar não, eu nunca quebrei nada no meu corpo, graças a Deus. Mas eu já pratiquei esporte quando eu era mais nova, já fiz natação, já fiz outra musculação, já fiz jiu-jitsu, mas agora eu não faço nada. Não sei, Marta, sabe que eu tenho a impressão? Que você era aquela pessoa que na educação física ia jogar xadrez. Entendeu? Não. Ao invés de jogar futebol, handebol, não, mas ninguém queria jogar comigo, Bea, porque eu era muito pequenininha, muito magrinha. Eu sempre, sabe quando vai escolher o time? Eu sempre era a última, que tipo, ai, putz, não tem pra onde colocar ela, vamos nessa aqui mesmo. Tipo ai, assim. que saco. Eu era a que escolhi o time, sabia? Credo. Olha, então, Bea, tá vendo? Não ia dar pra gente estudar junto. Mas em compensação, a minha habilidade pros esportes também não é muito boa, porque minha noção corporal, acho que ela é meio ruinzinha, porque eu faço um pouco de tudo e me quebro em tudo. Consigo me quebrar em tudo. E queria dizer o seguinte, quebrei o braço já jogando futebol, fui dar uma bicicleta maravilhosa, caí em cima do braço, quebrei o cotovelo. Já, bom, clavícula, você sabe, né? Não tem muito tempo. Bacana, muito bom, performance sensacional. Você foi dar uma bicicleta? Uma bicicleta, gente. Eu fui demonstrar todas as minhas habilidades futebolísticas e fui dar uma bicicleta e eu caí em cima do braço. Ousadia, parabéns, Bia Aguilar. Não filmou isso aí, não? Não, era novinha. Enfim, a questão é que essa é a minha noção corporal dos esportes. Eu faço um pouco de tudo, mas acabo me quebrando em tudo. Enfim, Martim, essa nossa resenha já se estendeu. Eu quero trazer aqui agora quem realmente tem noção do que a gente tá falando, porque o que a gente tá fazendo aqui é só ensaboar, né? E aí, Emily, como é que você tá? Oi, Bia. Oi, Bea. Oi, Martinha, tudo bem? É um prazer primeiro estar falando com vocês. Vocês são minhas referências aí no mercado. E eu tô bem, graças a Deus, estava um pouco ansiosa para essa conversa aqui. Vamos falar um pouco de tudo e espero contribuir com alguma coisa, assim como vocês contribuem para mim. Gente, ô Martinha, para quem tá assistindo esse episódio do Game Delas em vídeo, você tá vendo a parede atrás da Emily? Isso é um pouco intimidador, hein? A Bia é cheia de livro, mas não tem nada. Então, você vai aparecer uns gatos daqui a pouco, entendeu? Aparecem uns gatos ali atrás de vez em quando. E olha isso, gente, atrás da Emily. Assim, a gente vai falar sobre isso. Na verdade, eu acho que a gente já podia começar a tocar nesse assunto, né, Emily? Porque só para quem está ouvindo e não está vendo, talvez não tá vendo toda essa penca de medalhas que tem atrás de você, é o que decora o seu ambiente nesse momento. E, cara, se apresenta pra gente, explica o que tem aí atrás de você, o que você fazia, ex-atleta, ou enfim, ainda é atleta. Qual é que é a sua hoje? Bom, vamos lá. Hoje eu sou ex-atleta, só brinco de final de semana e não é atleta, né? Ainda por conta da pandemia, a gente ainda nem tá brincando, né? Mas eu joguei profissionalmente, eu joguei futebol, eu era zagueira e eu joguei profissionalmente por 11 anos.
saí de casa aos 14 anos de idade em busca de um sonho, fui morar em Santa Catarina. Minha mãe hoje fala assim, Kemily, eu acho que eu era louca te deixar sozinha aos 14 anos lá em Santa Catarina. Saí de uma cidade de 2.000 habitantes no interior de São Paulo, chamada Agulha. Então, uma cidade minúscula, saí eu assim com a cara e a coragem em busca de um sonho. E esse sonho deu certo, tudo que eu planejei para a minha vida eu conquistei. Tem até eu gosto de falar isso porque acaba incentivando outras pessoas, mas eu me imaginava descendo a rua do centro da minha cidade, uma mochilinha vermelha nas costas, sozinha, indo pegar ônibus para ir jogar, olha só. Aí um dia aconteceu isso, do jeito que eu imaginava, estava eu descendo a rua do centro, com a minha mochilinha vermelha, eu falei, gente, Deus, assim, tem prazer em realizar sonhos, e eu saí de casa muito nova, daí nunca mais voltei, né, assim, só voltava para passear, e aí eu morei em vários estados e tudo mais, saí para jogar. Na época eu saí para jogar futsal, né? Depois, um ano depois que eu fui para o campo. Caraca! Ok, Emily, e você realmente saiu muito nova, e isso tem quanto tempo? Quantos anos que você começou aí nessa atuada do esporte e de ser atleta? Foi em 2005, Bea. Foi em 2005 que eu saí. Não tinha nem matemática internet. Eu achei um teste... A internet era de escada e eu achei que ia ter uma seletiva lá em Brusque, Santa Catarina. Falei, é para lá que eu vou. E meu pai, ele era para ter sido jogador profissional do Goiás, né? Na época, minha bisavó não deixou. E aí, então, assim, todo o apoio, ele não tem filho homem, eu e uma menina. Todo o apoio, eles me deram, porque o sonho que ele não realizou, ele falou, minha filha, tipo, eu vou ajudar ela a realizar o sonho dela, entendeu? Então, eles me levavam, foi muito legal. Cara, isso é muito bacana, porque eu vou te dizer o seguinte, eu sempre fui do esporte desde pequena, e por um tempo eu queria ter seguido mesmo pro tênis de forma mais profissional, mas assim... acho que o que acontece com a maioria das famílias é isso, tipo, você começa a chegar perto dos 16, dos 17, pelo menos aconteceu aqui em casa, e aí já começa aquela pressão, e aí, que faculdade você vai escolher, entendeu? Você vai estudar? É tipo isso, entendeu? E aí, claro, tem alguns esportes que são relativamente caros, né, e aí para você... Por exemplo, sair cedo de casa, você tem que se manter fora, você tem que ter todo um preparo para isso, né? Mas eu achei muito interessante que a sua família em si apoiou, mas eu acho que muito por conta do seu pai, que também queria ter feito isso, né? Exato, aí como a bisavó não deixou, ele falou, não vai ser eu que vou impedir teu sonho, né? E muito pelo contrário, eles super incentivaram, onde tinha jogo eles iam assistir, claro, na medida do possível, né? Aqui perto, assim, eles sempre... estavam assistindo, nossa, deram sempre o maior apoio. Boa. Martinha, qual é o seu entendimento de futebol? Zero, Bea, zero. Mas depois eu tiro algumas... Porque assim, de verdade, mas há muito tempo atrás, quando falavam de futebol, eu fiquei pensando, bom, gente, eu já estava trabalhando no mercado financeiro, né? E virava e mexia, o assunto era futebol. E eu falava, eu não sei conversar sobre isso. Então, toda vez que surgia o assunto, eu ficava, tipo, muda e, sei lá, ficava transparente lá na sala. E aí eu falei, bom, vou dar uma lida, né? Vou ver o que é, a posição da galera no campo, o que não sei o que faz... Assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu acho que eu fico com uma dissonância cognitiva, porque você fala, eu lia o negócio e falo, eu não consigo entender qual é o papel dessa pessoa aqui pra mim. Eu acho muito legal, tal Copa, eu acho super emocionante, de verdade, tá? Isso é sério. Eu acho muito legal, mas entender do negócio eu realmente não entendo, mas eu acho... Assim, mas papel, tipo assim, de zagueiro, você sabe o que faz o zagueiro. Não sei. Como não, Martinha? Não sei, Bea. O goleiro você manja, né? Não, o goleiro é o cara que, tipo, beleza, o cara fica... acho que é o único o player ali que eu sei que ele tá ali pra fazer o quê, entendeu? E o atacante, sabe? Agora, os outros ali, eu falo, cara, muito legal, tem um papel importante, eu tenho certeza, mas o que é realmente, eu não entendo muito. Mas, Kemily, eu queria saber, você ficou, então, 11 anos jogando e tirando o seu sustento do esporte, é isso? Exato, Martinha. 11 anos, lógico, né? Aí tem aqueles altos e baixos. O primeiro time eu ganhava R$100 por mês, lá em Santa Catarina, né? Com 14 anos. E eu falava assim, mãe, eu quero guardar dinheiro. A minha mãe falava, filha,
é R$100. Como que você vai guardar dinheiro? Você tem que comprar um shampoo, Não, mãe, mas eu quero guardar dinheiro. Então, assim, eu já tenho uma mentalidade até de educação financeira. Eu gosto muito de falar de finanças, de dinheiro, essas coisas. E desde nova, tipo, uma alemã ganhava e eu já queria estar guardando dinheiro, né? Isso é legal, minha mãe até me incentivou. Mas desde nova, tô nisso. Mas assim, essa questão do esporte que eu acho que muita gente acaba batendo, porque muita gente pensa assim, quero ser jogador de futebol, quero ser, enfim, fazer algum esporte e tal, e olha muito aquela galera que tá no topo e que ganha, tipo, muito, 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 muito dinheiro. Só que esquece que tem todo um processo, às vezes, até chegar lá, e que eu acho que são pouquíssimas pessoas que conseguem chegar lá. Tipo, sei lá, vamos falar de uma Marta da vida, um Neymar da vida, alguma coisa assim. Qual é a disparidade dessa galera? Tanto tipo assim, questão de salário, questão para você jogar profissionalmente, se você tem apoio, questão de patrocinador. Como que funcionou isso para você, Kemily? Só uma aspas, a gente pode meio que correlacionar com o mercado financeiro, né? Porque a gente olha e fala, nossa, olha lá. Só que é 1% que chega, entendeu? É 5% que chega. Não é todo mundo. Então, você tem que estar sempre em alta performance, né? E questão de patrocínio, essas coisas, é aquilo que eu falei. Vai ter tinha mês que recebia, tinha mês que não. Então, principalmente antigamente. Hoje, o pessoal que vem vindo, eu falo que a gente roeu o osso para o pessoal tá comendo um filé mignon agora, sabe? A Globo vai transmitir o brasileiro, então vai ser muito legal, assim. O que tem vindo para o futebol feminino, eu não tive muito isso, assim. O máximo que eu tive foi, por exemplo, o Luciano do Vale foi meu patrão, né, no Foz do Iguaçu. E ele amava o futebol feminino e tudo mais. Então, foi a época mais que ganhava melhor, que a gente... Mas, assim, tinha mês que minha mãe tinha que me ajudar, né? Aí tinha mês que dava para se manter. Então, assim, não é porque, né, uma Marta, uma Cristiane, uma Formiga, que todo mundo vai ser igual. É aquele 5%, lógico, com muita dedicação. Você tem que se empenhar, como tudo, que se você quer estar entre os melhores, você tem que ser um dos melhores, né? Você tem que estar buscando isso a cada dia, né? Eu acho que é um processo mesmo, né? E leva tempo, não é do dia para a noite. Agora, você fez uma analogia com o mercado sobre essa questão dos 1% que chegam lá. Eu acho que sim, principalmente quando a gente olha para o mercado de curtíssimo prazo, né? E aí, enfim, eu já falei algumas vezes com a Martinha sobre as pesquisas, que ela, enfim, nem releva tanto isso, mas existem elas e eu acho que a gente pode fazer essa analogia com outras profissões, como você trouxe essa questão dos esportes em si. Agora, eu acho que tem um outro ponto que também está totalmente correlacionado, que é essa questão de você estar na alta performance e de você ter um preparo, né? Quando você pensa no preparo que você tinha que ter diário, semanal, mensal, para você se manter lá como atleta, e olhando para o que você tem que fazer no mercado hoje, você enxerga uma semelhança nesse ponto? Completamente. Tudo. É assim, se você não leva a sério o mercado, tem bancos, instituições, vocês mais do que ninguém sabe disso, né? Tipo, quem sou eu no mercado, né? Então, assim, eu vou ter que roer o osso, eu vou ter que passar pelo processo de estudar, de tempo de tela, de rever meus erros. Então, tem tudo a ver com o futebol, porque se a gente não estiver em alto nível, vai ter quem vai estar, entendeu? Então, assim, se eu não me esforçar, por exemplo, a Marta está melhor condicionada do que eu, a Bea melhor do que eu. Então, assim, eu tenho que ir atrás do meu espaço, né? Eu tenho que ir apurando, refinando as minhas técnicas, assim, no futebol também, né? Eu acho que como tudo, né? Se você quer estar entre os melhores, você tem que estar performando todo dia. Eu achei fantástico, assim, os desafios são muito parecidos, né, na questão de performance e tal, e aí acho que é a parte mais difícil, inclusive, eu acho, do esporte, porque envolve essa questão física, e quando a gente está falando de mercado financeiro, envolve alta performance, mas de um outro jeito, né? Você tem que trabalhar mais a sua cabeça, mais foco, e físico, não que no esporte não precisa, né? No esporte, além de tudo, você precisa condicionar o físico também, que aí tem uma outra questão aí, né? A Bea sabe bastante que ela é viciada em exercício. Mas no mercado financeiro, diferente do esporte, por exemplo, para você se destacar no esporte, você precisa ser visto.
né, por alguém, assim. Por exemplo, a Marta ou o Neymar, eles são quem são, não é só porque eles performam bem pra caramba, é porque o mundo enxerga eles, né? Agora, no mercado financeiro, você ter uma alta performance ou não, na verdade, é você com você mesmo, né? Então, você não necessariamente tem que mostrar isso para alguém. E eu acho que isso traz uma exigência diferente e igualmente desafiadora, porque não é a questão do eu preciso performar bem para mostrar para, sei lá, para B que eu sou boa como ela, ou eu posso ser equiparada a ela. Mas é a questão de como aquilo vai virar um benefício para você mesmo, né? No mercado financeiro. E a questão é você manter a performance, porque o esporte tem a questão da idade também. A gente não vê jogador com 50 anos correndo no campo. Então, mas no mercado financeiro você pode ter performance com 50, com 60 anos, dependendo de como você leva tudo. Não tô falando de day trade, não, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas você pode... por que não? É que eu espero que quando chegue lá, você chegue lá num nível assim, se eu tiver afim de fazer, eu faço, né? Não essa coisa do... Enfim... É outro tipo, assim, de performance. Eu achei muito bacana, porque eu e a Bea, a gente sempre fala disso, né, Bea, de performance, e a gente sempre compara com o esporte e tal, porque as pessoas falam, essa galera que se destaca, porque destacar na internet hoje, vamos lá, né, não é nenhum grande desafio, você vai lá, faz um vídeo bobo dançando no TikTok, você viraliza. Então, o desafio hoje não é aparecer, né? O desafio hoje é performar, de verdade. Ganhar dinheiro, né? Olhar para o mercado e pensar, cara, como eu vou ganhar dinheiro? Eu sempre faço essas analogias lá nas minhas redes, às vezes com esporte mesmo, tipo, questão de tênis, principalmente, porque, cara, eu vejo, tipo, que o mercado é muito mental e o tênis, ele é muito mental. Tipo, porque é um negócio que é você com você mesmo. Se você não estiver bem naquele dia, se você, tipo, não estiver concentrado naquilo que você tá fazendo, se estiver meio estressado e tal, provavelmente vai dar ruim. Mesmo que você tenha uma técnica relativamente boa, você tem que ter toda aquela parte mental. E eu acho que o mesmo entra para a questão dos esportes, o mesmo entra para a questão do mercado, né? Agora é aquilo que você falou, tipo, tem muita gente que ganha dinheiro e que é bem low profile, assim, né? Que realmente fica no sapatinho, não tem essa necessidade de se mostrar muito, mas é diferente dessa questão do esporte, né? Agora, Kemily, uma dúvida, né? Porque, pô, a gente tava falando de esportes até então, e eu quero saber como é que o mercado entrou na sua vida no meio dessa história toda. Então, aí depois do esporte, eu sou formada em educação física, né? Pós-graduada em personal, eu era personal lá em Araraquara, encerrei a carreira na ferroviária, tal, depois de ganhar Libertadores. Aí eu tava de personal lá, aí tivemos um estralo de abrir uma loja de açaí aqui em Catanduva, né? Onde eu tô hoje. Aí um amigo meu, aqui em Catanduva, chegou para mim e falou, Kemily, eu ouvi um tal de day trade. Aí ele foi fazer um curso e me falou, até então eu nunca tinha ouvido falar. Então, foi um amigo meu daqui que falou de mercado, aí eu comecei a pesquisar sozinha, fui comprar curso, tipo, depois de um ano estudando pelo YouTube, olha lá, em um curso meio barato, então, e aí eu comecei a estudar, eu falei, e eu sempre gostei de falar de finanças, de dinheiro, sempre gostei desse assunto. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, então tem 2 anos que eu estudo o mercado, 1 ano e meio que eu estou estudando day trade mesmo, assim, análise técnica, price action. Hoje a minha escola é Elliott, eu gosto de operar por Elliott. Eu também adoro. Você gosta, Bertie? Eu adoro Elliott. Então, e aí, né, aquilo que a gente já foi estudando, a gente vai, né, unindo, né, para poder ter as melhores escolhas, né. Então foi isso, estava aqui na loja, ele me falou, comecei a pesquisar, então tem 2 anos, e eu coloquei para minha vida que em 5 anos eu quero e vou estar tirando um bom dinheiro do mercado, entendeu? Eu coloquei esse prazo para mim, eu estou em 2 anos, estou naquela etapa mais ou menos que a gente empata, ganha um pouquinho, sabe? Estou na etapa ganhando pouco ainda, mas o meu plano, né, para daqui 5 anos, além da renda da loja, eu quero também estar tirando a renda do mercado ou trabalhar em paralelo, ter um pouco mais de vida. Então é isso, assim, 2 anos que eu tô nessa caminhada aí, tô engatinhando, né? Tipo, 2 anos não é nada, depende um bom tempo aí no mercado.
É muito louco, né, ela trazer isso, Martinha, porque tem gente que às vezes que com 1 mês, 2 meses, acha que é o, meu Deus do céu, o rei do camarote no mercado, tipo... Eu achei sensacional ela falar isso, Bia, tipo, o plano dela é 5 anos, é realmente isso, tem gente que chega e fala, faz 4 meses que eu tô, não sei o que, ela fala, filha... Meu, é mesmo? Tem como dar certo, na boa. Não, mesmo? Não tem. É lento o processo, né? É refinando a técnica, o olhar para o gráfico, estudo, é muito material para a gente estudar, é muita coisa. Os livros, Al Brooks mesmo, enormes. Então, assim, como que você quer, meu? Como você quer tirar dinheiro de um banco? Se você. Quantos livros você leu, né? Tipo, quanta grama você comeu, né? Nada ainda. Não, é lógico que você não vai performar legal. Você vai ter um tempo de vida muito baixo, né? Eu penso assim, né? Porque não é fácil. O pessoal acha que day trade, meu Deus, eu vou ficar milionário da noite pro dia. Eu não tenho essa consciência, vou respeitando meus limites, né? Sei que o processo é lento e é o que eu coloquei como objetivo, né? Isso para alcançar. E isso é muito louco, porque acho que isso é meio que assim, cada um tem um tempo de aprendizado e tudo mais, mas eu demorei quase, acho que foi uns 2 anos quase, Emily, quando eu entrei no mercado de day trade para conseguir chegar nesse ponto de tipo, meu, agora estou ganhando, e aí depois de um tempinho veio a primeira DARF e tal, e demorou. Eu acho que mais ou menos por aí. E ainda assim não foi o suficiente, porque o mercado mudou de repente, e aí eu comecei a entregar a rapadura do que eu já tinha feito, então vão ter algumas dificuldades aí no meio do caminho, porque o mercado muda a cada tanto tempo, perto das eleições vai ser uma frequência diferente do que depois do impeachment, do pré-impeachment, do não sei o quê, então assim, até nisso a gente também tem que tá se adaptando e adaptando a própria questão da estratégia, né? E aí eu não sei, quando a gente fala para essa questão dos esportes, eu acho que a gente até consegue ver uma constante e uma construção, assim. Mas existe um tempo, por exemplo, que você acha que demora para um atleta virar atleta? Ou depende muito, é algo muito individual, assim? Tem essa própria questão de ser visto, de ser notado? Como que funciona, por exemplo, para você virar um atleta profissional? Ô, Bia, posso falar do meu exemplo? À vontade, queremos saber da sua vida, o que você come, o que você bebe, o que você faz para estar fazendo o que você faz hoje. Então, assim, eu acho, leva tempo para ser um atleta, né? Porque você não tem a cabeça, ninguém nasce atleta, né? Então, você não tem a cabeça de atleta, até porque atleta é alta performance, né? Hoje eu gosto de treinar, mas tipo, longe de ser atleta. Então, é o esforço físico ao máximo. Eu tô muito cansada, aí de tarde tem treino, tipo, não quero saber se você tá muito cansado, entendeu? Você tem que de tarde tá disposta e tá treinando, e no outro dia tem treino, e depois tem jogo. Então, o meu tempo, eu comecei numa cidade pequena, então eu não tinha quem treinar, a não ser meu pai. Meu pai me levava pro campo, tal, fazia fundamento, cabeceio, meu forte é cabeceio, sou zagueira, né? Então, eu fazia cabeceio, meu pai também é zagueiro, volante, e aí, assim, eu não tive uma escolinha. Então, eu falo que eu meio que fui escolhida pelo esporte também, porque quando eu fui para Santa Catarina, lá que eu comecei a ver parte tática, mais questão de técnica, porque o futebol tem muito isso, né? Como tudo, a gente tem que estudar e o treinador vai passando as análises, onde correr, o que fazer, como marcar. Então, eu não tinha isso. Então, eu tive que ser lapidada já num time profissional, com 14 anos. Então, quem tem a oportunidade de começar na base, ele vai ter vantagem, por exemplo, para cima de mim, que eu já comecei num profissional. Entendeu? Então, é importante, sim, e leva tempo. Então, de preferência, colocar a criança, né, nas escolinhas, e depois ela escolhe, né? Eu nadei, eu joguei vôlei, eu amo esporte, eu sou fissurada pelo esporte. Então, eu tentei de tudo, mas o que eu mais gostava era o futebol. Então, leva um tempo, né? E a gente consegue acelerar esse processo se desde criança você já começa a treinar, né? Para vocês. Então, você chega num time profissional, você já tem outra cabeça, né? É igual um time que tem a base, traz o cara da base para o profissional, o cara já chega muito melhor treinado, né? Muito. Então, qual foi a fase mais difícil no futebol para você, Kim? Foi esse começo de chegar já no profissional e não ter tido a base ou uma base muito diferente de quem já estava lá? Como é que você fez para alinhar tudo? Marta, não foi o começo, acredito, por incrível que pareça. Acho que o sonho era tanto, sabe? A vontade
de querer estar jogando, de querer estar disputando, era tanto que eu superei. Isso daí foi... Agora, a fase mais difícil foi quando o sonho acabou, entendeu? Como ganhava muito pouco, você fala... Então, o sonho te alimentava, entendeu? Então, você ganhava muito pouco, aí você fala, putz, meu, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Sabe? Chegou uma hora que o sonho já não equiparava a questão financeira, já estava ficando mais velha, tudo. Sempre estudei, eu estudei em 8 faculdades até me formar, então, como eu mudava muito, então, eu sempre... Então, assim, mesmo quando eu não fazia educação física, eu fui fazer administração para não parar de estudar, que eu gostava. Então, assim, acabei até esquecendo a pergunta, Marta. Não, o que foi mais difícil para você? O que foi mais difícil. Isso foi a hora que o sonho morreu, entendeu? Falei, meu, acho que o futebol já não cabe para mim, porque financeiramente já não estava me dando aquelas coisas, já tinha conquistado algumas coisas e falei, não, acho que já deu já o que tinha que dar, me formei na faculdade e tal, e foi onde eu aposentei a chuteira mesmo. Cara, eu vou te dizer que eu acho que esse sentimento não sei se teve frustração nesse momento, mas eu vejo que isso acontece muito no mercado, e eu mesma tive, por exemplo, essa experiência de olhar para o day trade depois de um certo momento e falar, cara, acho que talvez não é para mim. Eu consegui ganhar dinheiro, consegui perder dinheiro, e estava gastando muita energia, e eu pensei, cara, mas eu acho que tem outros lugares no mercado que talvez eu possa me dar melhor. Mas é esse sentimento de você ter que largar alguma coisa, parece que você tá sendo derrotada, entendeu? Mas você não tá sendo derrotado, você só tá mudando um pouquinho o direcionamento daquilo que você quer fazer. E eu acho que esse é um sentimento muito difícil, do tipo, meu, tô fazendo isso por tanto tempo e, enfim, era pra ter dado tão certo, ou enfim, ou eu mesma criei algumas expectativas acima do que eu deveria, e agora eu tô tendo que mudar um pouco esse direcionamento. Rolou isso com você, Kemily? Então, Bea, não tanto, porque eu estava me preparando para aposentar, entendeu? Então, como eu estava chegando... Peraí, Kemily, quantos anos você tem? Só para eu saber. Tenho 30. Não, aposentei com 26. Então, eu estava me preparando para me aposentar com 26. Eu olhei a cara de novinha da pessoa e eu falei, não é possível. Novinha? Um beijo, meninas. Até o próximo. Obrigada pelo novinha. Viu, deixa eu mandar mensagem para minha dermatologista e marcar meu botox nesse momento. Nesse exato momento. Ai, gente, abafa esse negócio de idade, pelo amor de Deus. Gente, temos uma aposentada com 30 anos aqui no grupo, que se aposentou. Com 26. Parabéns. Com 26 ela aposentou, casaca. O esporte é duro, cara. Nossa, muito. Mas você tem uma galera que vai um pouco mais, mas eu acho que para você teve vários fatores, né, Kemily, que influenciaram nessa decisão. A questão financeira, né, que não estava no auge, a questão eu tinha um sonho de me formar na faculdade e tal, então eu me formei na faculdade, então isso tudo foi, né, acho que degraus, e aí eu me preparei, como o sonho já não estava aquelas coisas, né, eu me preparei psicologicamente, porque eu sabia que eu ia sentir falta, tipo, jogava Brasileiro, Libertadores, representei o Brasil em 2 Olimpíadas universitárias, então eu tive que me preparar, tipo assim, era uma vida de viagens, de alojamento, era muito, tem o ônus e o bônus, lógico, mas era muito legal, conheci lugares que mesmo, acho que se eu fosse mega rica, eu não teria conhecido, sabe, lugares e pessoas que me enriqueceram muito, né, então o esporte tem dessas, né, então eu me preparei para eu parar, eu sabia que ia ser difícil, então por isso que eu já fiz esse preparo psicológico, para eu não me frustrar, falar, nossa, me arrependi com 26 anos, estou aposentado. Então, teve, assim, demandou energia para eu me preparar, para sair desse ambiente, né, migrar para outro ambiente, outra área, e então não fiquei tão frustrada por conta disso, né, pela preparação mesmo, como tudo, processo. Ela é maravilhosa, gente, que mulher cheia de noção, não é? Nossa, eu acho que eu amadureci muito rápido, né, Martinha? Eu tive que sair de casa muito cedo, né? Então, eu precisei amadurecer, né? Sim. Não, mas eu digo nessa questão da própria tomada de decisão, isso, entendeu? Exatamente. E de você ter esse preparo e esse planejamento para você tomar essas decisões, entendeu? Enfim, também fiquei super surpresa. Agora, Kemily, antes da gente voltar para os assuntos de mercado, a gente está falando aqui, né? Mercado, esporte, futebol, mas eu quero saber por que times que você passou, porque você contou um pouco dessa história e tudo mais, mas por onde você começou, depois por onde você passou e aonde que você acabou? Eu comecei no futsal, né, em Brusque, Santa Catarina,
Só que eu não fiquei muito tempo no futsal, né? Nisso, com 15 anos, eu já estava na Ferroviária, teve uma seletiva para um sub-18, e eu prestei essa seletiva, eu já passei para o profissional. Então, com 15 anos, eu já estava jogando no profissional, né, da Ferroviária, e aí os caras precisavam de atleta para o futsal, e o futsal de Araraquara, ele é muito forte também, né? Então, eu, além de estudar o ensino médio pela manhã, de tarde eu treinava campo e à noite eu jogava futsal. Caraca. Super exausto. Teve uma noite que eu cheguei a chorar, e eu estudava escola particular, que eles davam bolsa, eu cheguei a chorar, eu falei, gente, meu Deus, eu tô exausta, eu não aguento mais. Mas, sabe, aquela vontade, eu acabei indo, e aí teve uma hora que eu tive que optar, eu falei, não, eu vou ficar só no campo. E aí eu escolhi o futebol de campo, então eu passei pela Ferroviária, joguei em Rio Preto, joguei no Atlético Mineiro, joguei no Mato Grosso, Foz do Iguaçu, Pernambuco, Palmeiras, e encerrei a carreira na Ferroviária, onde eu comecei, onde eu fiz o ensino médio, eu também encerrei a faculdade lá, acabei me formando em Araraquara também, então foi muito legal. A Araraquara tem, assim, a Ferroviária é um baita de um time, né, no futebol feminino, eles estão entre os primeiros aí do ranking, e eu comecei lá e pude ser campeã da Libertadores da América na Ferroviária, foi onde eu encerrei a carreira em 2015, 2016 eu já não jogava mais, aí eu só trabalhava como personal e tal, mas eu comecei na Ferroviária e acabei lá. Servi a seleção brasileira também, foi muito bacana. A Ferroviária é a atual campeã da Libertadores. Cara, que legal, velho, que muita experiência, provavelmente você teve uma troca de experiência muito interessante também com outras jogadoras. Agora, por exemplo, quando você parou, teve alguma galera que continuou, que ainda tá, ou já teve uma renovação completa, por exemplo, no time? Não teve renovação completa, não. Teve algumas peças que chegaram, mas, por exemplo, até as meninas da seleção, a maioria das meninas da seleção, como a Érica, a Bárbara, a Tamires, eu vi o filho da Tamires, eu vi nascer o Bernardo, né? A Tamires lateral, a Bea deve conhecer, a Martinha não deve conhecer. Martinha não acompanhou nada, ela não viu os últimos jogos das Olimpíadas. Eu confesso assim, que eu Aguilar, todas também. Não faz isso. Aguilar não precisava ter falado, Aguilar. Martinha, mas tá tudo bem, a gente entende. Tem tempo, Martinha. A meta da Marta, a gente tá, tipo assim, a galera tem metas no mercado financeiro, sei lá, quero ganhar 200, 300, 500 reais. A meta da Marta agora é comprar uma televisão, mas não porque ela não pode, é só porque ela não vê televisão. A meta agora é comprar uma televisão para ver se ela começa a assistir um pouquinho, viu? Isso. Tá boa, assiste o esporte só, assim, sei lá, né? Para te inspirar também. Olha, na verdade, a minha sugestão era fazer um esporte, Martinha. Ai, é verdade, gente. Eu precisava voltar para Começa. É difícil começar, mas vai. Mas você sabe o que eu sinto, Kemily, dessa questão do esporte e da nossa profissão e do mercado financeiro? Eu sinto que ele é a minha parte psicológica eu resolvo lá, entendeu? Eu me desestresso, dou uma exorcizada no esporte. E aí, para eu poder render bem no meu trabalho. Se eu não faço alguma atividade, geralmente eu acabo fazendo de manhã cedo. Parece que eu já começo o dia naquela pilha do trabalho, não sei o que, sabe? E aí, parece que tudo fica muito mais pesado. Então, eu gosto de começar o meu dia fazendo alguma coisa, seja o tênis, a bicicleta. Agora eu tô voltando aos poucos pra academia, pro cross, pra eu conseguir vir leve, sabe? Já exorcizada. Não, é outra vida, né? Eu gosto. Tem gente que gosta de, 8 horas, tá sentada pra estar já acompanhando um pré-mercado, alguma coisa assim. Eu acordo muito cedo, 6 e pouco também, já tô indo ou pra academia ou treino em casa, gosto, parece que oxigena, né, o cérebro, assim. Sim. A gente consegue falar, eu já comecei meu dia organizado, né, então você consegue organizar as coisas e parece que flui melhor, pra mim, né, igual pra você também, não é pra todo mundo, não é regra, né, mas como a gente se sente bem, eu agradeço por isso. Não tá muito oxigenado de manhã, não, às vezes eu sou uma pessoa mais noturna, porque todas as épocas da minha vida que eu pratiquei esporte com mais afinco, assim, parece que não, tá, gente? Mas eu pratiquei, assim, lá no passado, quando eu tinha 20 e poucos. Esses dias tinha 20 e poucos. 10 dias. 20 e poucos, bem poucos, assim.
os meus treinos eram de noite. Eu performava musculação muito melhor à noite, eu performava jiu-jitsu muito melhor à noite, eu gostava de correr à noite. Então, para mim, era muito melhor eu treinar e dormir. Eu levantava melhor do que se eu levantasse cedo e fosse treinar, porque eu já saía do treino, tipo, dava aquela sensação de bem-estar. Óbvio que você acabou de treinar, né, tudo correndo dentro do sangue, mas depois era um sono que eu não conseguia ficar com o olho aberto, assim, a pessoa falava comigo que eu tava vesga já, assim, tipo, 2, 3 horas da tarde eu não tava raciocinando direito. Aí eu percebi que cada um funciona de um jeito mesmo, né, tipo, sim, eu acho que tem a ver esse negócio de vocês, no caso, comparando aqui, a B de manhã fica bem melhor e quando não faz ela fica meio, sei lá, letárgica, talvez. Pra mim é o contrário. Pra mim o negócio tem que ser à noite. À noite eu vou, que é uma beleza. Eu vou, tomo meu banho, como, deito e durmo e tá tudo ótimo. De manhã eu acordo cedo também, tranquilo. Agora, levantar cedo para me exercitar, pra mim é um negócio assim que... Engraçado, nossa, né? Mas você sabe qual que é o meu ponto sobre isso, Kemily e Marta? É mais essa questão da rotina e de ter uma disciplina também, entendeu? Ao meu ver, para mim, tá? Claro que para cada pessoa vai ser diferente, mas eu sempre senti que se eu acordasse, tivesse uma rotina, tivesse algo que me desse prazer e tivesse essa disciplina e essa rotina, eu conseguiria refletir isso no meu trabalho também. E eu conheço algumas pessoas também que ainda fazem, por exemplo, day trade, que estão nesse mercado de curtíssimo prazo e elas tentam manter essa disciplina e essa rotina para tentar, de certa maneira, refletir no mercado. Não é uma regra que isso vai funcionar, mas algumas pessoas conseguem linkar isso muito bem. Como é que você alia essa questão com o mercado, Kemily? Você gosta de ter essa rotina, de tentar criar alguma disciplina fora para trazer dentro, ou você separa as coisas? Como que você faz hoje para estar bem no mercado e tá nessa tua virada de chave, que você disse que agora você tá na fase do começar a ganhar um pouquinho, né? Pouquinho. Eu acredito muito na disciplina, acredito muito em rotinas, né? Fazer aquilo muitas vezes leva você à excelência, né? Então, como tudo na vida, eu acredito também, sigo essa linha, né? Então, eu gosto de acordar cedo, gosto de treinar. A parte de meditação, hoje parece que me deu mais ansiedade, mas eu gostava também. E aí eu tive que parar de fazer meditação, acredita? Hoje eu meio que faço uma oração, assim, antes de começar o mercado. E eu parei porque me trouxe muita ansiedade. Que coisa, né? Então, eu queria dizer que eu já tentei meditar, mas sabe naquela coisa que eu fechei o olho para tentar meditar, eu já começo a pensar tudo que eu tenho que fazer. Milhão de coisas. Eu não consegui fazer isso, eu juro, eu preciso me esforçar mais, porque às vezes a gente dá uma surtada, assim, porque é muito trabalho, muita coisa, pandemia, a gente agora mora no trabalho, né, então fica tudo dentro de casa e tal. Cara, às vezes eu falei, eu preciso, mas todas as vezes que eu tentei, eu compartilho desse sentimento com você, que me aí eu acabei abandonando, né, assim. Acelerada. Acabei deixando quieto, aí eu faço só uma oração, mas eu gosto da rotina, assim, gosto do exercício físico, gosto de fazer de manhã também, antes do mercado. Acho que é praticamente isso. E eu trabalho na loja também, né? Então, assim, tem vezes que agora eu revezo com a minha irmã, né? A gente tinha 2 lojas, hoje temos uma só. Então, dia sim, dia não. Então, isso me deu uma maior liberdade para passar mais tempo no mercado, né? Então, quando eu vou para a loja, eu opero meio período, aí de tarde só dou aquela olhada e tal. Às vezes dá para aliar, mas não é sempre. Sim, então, e quando é 9 horas, você está na frente do mercado ou você... Antes. Você começa antes. Começo antes. Eu gosto de umas 8 horas, já tá sentando aqui para estar olhando as notícias, um pré-mercado. Estava estudando um pouco de macroeconomia também para entender um pouco mais, principalmente o dólar, né? Que é ainda pesado para mim. Esses dias fui operar, tive que tirar o dólar porque eu estava performando mais no índice e o dólar estava tirando meus ganhos, né, do índice. Aí eu falei, não é para mim agora, mas eu amo o dólar, assim. Eu também. Então, eu vou seguir com ele ali no simulador, mas operando, entendendo a macroeconomia também, o que pode refletir no dólar, e vou continuar no índice, né, assim, como eu tenho performado melhor no índice, eu vou continuar. Mas, então, eu sento antes, 8h30 a gente tem um grupo, então eu não opero sozinha, né? A gente tem um grupo, não é sala de call, nada, a gente tá sempre conversando, é um grupo de Elliott, né? Então, mas não o Elliott do Elliott mesmo, é o Elliott do Green Neely. Não sei se a Martinha conhece. Dominando as ondas de Elliott. Não. Dominando? Dominando as ondas de Elliott. É um autor que chama Glenn Neely. Ele
ele melhorou o Elliot, sabe? Meu, vale já ficar... Olha, eu indicando um livro pro Martinho, meu Deus. Porque eu conheço o Elliot, o pai do Elliot mesmo, o Elliot, né? Não o Elliot então, aí melhorado. esse cara, ele fez mais de 10 anos de estudo, 10 anos de estudo por telefone, ele ensinava os alunos dele, e ele melhorou Elliot. É assim, é muito louco. Então, hoje a gente tem esse grupo e a gente fica achando, sabe, os padrões para operar o pós-padrão. Então, às 8h30 a gente já abre uma live, assim, que a gente vai estar discutindo as coisas, o que esperar do mercado, tal, para 9h, e aí a gente segue quase que o dia todo, né, compartilhando, né, o que você tá vendo, aí a gente discute o que tá vendo, legal. Ninguém fala assim. E agora eu vou para a parte mais técnica e mais para dentro do seu dia a dia no trade. Você opera que tempo gráfico? É só esses padrões de Elliot? Porque assim, esses padrões, a gente sabe que eles não acontecem o tempo inteiro, você tem que esperar a formação dele para entrar, né? É diferente, por exemplo, de quem opera, eu, por exemplo, tá? Quando eu operava ali 1 minuto. Como eu tenho perfil analítico e eu não sou fiel nem amarrada com uma escola, uma estratégia específica, tipo, eu não sou só opero média móvel, só MACD ou só Elliot. Para mim, eu tenho que ver a oportunidade e se na minha análise aquilo ali estiver valendo a pena, eu posso entrar por candle, por média, por fluxo, por, sei lá, barrinha colorida, o que for. Você é dedicada só a essa técnica e qual tempo gráfico você gosta mais de operar? Eu gosto dos 5 minutos, olho 2 minutos, porque parece que por Elliot, por conta das ondinhas, né, que ele faz. Então, 2 minutos, às vezes, te mostra alguma coisa que você não está vendo no 5, mas baseado num tempo gráfico maior também, porque parece que respeita mais, lógico, quem é o gráfico para respeitar alguma coisa, né? Mas eu gosto de olhar um tempo gráfico maior, mas eu opero pelos 5 minutos. E eu gosto, hoje, eu tenho, assim, o meu operacional por Elliot, né? Mas eu uno um pouco de price action e análise técnica, mas mais price action é que assim, o que eu percebi, né? O price action é mais barra, né? Então, assim, o que por Elliot me daria um alvo maior, eu acabei escolhendo não operar só pelo price action, porque eu sairia muito curto, como é o barra, eu deixaria dinheiro na mesa, pontos na mesa. Então, hoje, como eu já estou um pouco mais, desde janeiro que eu estudo o Clean Nile, né? Então, hoje eu consigo e espero e quero operar mais por Elliot. Por quê? Porque ele me dá alvos maiores. Maravilhoso. Eu, às vezes, pego um gatilho de um price action com um alvo de Elliot ou um Fibonacci lá no 88, então, 16. Sensacional. Se você conseguir unir, que é o que a gente também, porque todo mundo que está ali na sala também estudou de tudo, né? E os meninos estão há 3, 5 anos de mercado. Então, assim, então a gente consegue ver algumas coisas juntando todas as escolas, né? Para poder fazer as escolhas. Então, por isso que eu gosto de ter uma caixa de ferramenta grande, né? Que aí na hora de operar eu consigo escolher por onde eu vou operar, né? E eu estou treinando o meu olho para operar diversas escolas e tal. Que legal. Cara, eu queria dizer que a última vez que eu estudei ondas de Elliot foi para fazer a prova do CNPI, mas eu confesso que eu mesma, no meu operacional, assim, eu estudei faz muito tempo, isso foi em 2014, 13, 14, por ali, mas eu não utilizava, entendeu? Eu confesso que eu tô mais ou menos imaginando na minha cabeça, porque não sei se são 5 ondas, alguma coisa assim, não lembro exatamente, mas eu lembro mais ou menos... 3 corretiva. Eu lembro mais ou menos o que era, mas vocês conversando aí eu fiquei pensando, lá vem o papo técnico, que agora é minha hora de viajar, mas o que eu queria te perguntar, Emily, é essa diferença, porque você falou que esse autor que deu uma melhorada em Elliot, nas ondas de Elliot e tal, qual é a principal diferença entre as duas? Tem como entender de forma mais simples, assim, a principal diferença? Para ele, por exemplo, triângulos, né? Triângulo só é triângulo se tiver 5 toques nas linhas, por exemplo, B, D, A, C. Fora disso, não é triângulo. E aí ele provou por quê, entendeu? Aí você tem que olhar o pós-padrão, se isso dignifica, é triângulo ou não, entendeu? Então, assim, e aí ele colocou 8 tipos de planas, acho que Elliot só tinha 5. Ele achou mais 3 tipos de planas. O zigue-zague, ele esmiuça, zigue-zague, ele esmiuça, planas, ele esmiuça, impulsão, mas se Elliot já é muito esmiuçado,
ele vai... Então, assim, aquilo que é mais subjetivo, ele traz mais objetividade. Acho que, não sei se eu consegui te responder. Então, ele trouxe mais coisas, entendeu? Quando ela falou dos 5 toques, normalmente essas figuras são confirmadas com 4, ele precisa de mais uma. Isso, sim, entendi. Então, para ele, só tem triângulo, aí tem vários tipos, né, de expansão, de contração, mas só tem se tiver 5 toques. E ele gosta muito de canalização, o zigue-zague tem que estar canalizado. Então, ele tem mais, ele trouxe objetividade, para quem fala que Elliot é subjetivo, ele trouxe mais objetividade para Elliot. E isso eu gosto, né, de então, olha, Emily, você que me indicou já uma coisa bacana aí para eu... Adorei, tá? Adoro essas coisas que eu não sei para ir lá aprender. Se você já ouviu falar de figuras harmônicas? Não, então, cara, você vai pirar, porque tem a ver com contagem de onda, tem umas proporções assim. É um triângulo que você fez outro dia? Parece umas borboletinhas. No canal ali? No canal que você faz a live? Tipo um triângulo, um diamante. Você fez um diamante, eu acho. Não, ela parece uma borboleta mesmo. São 2 triângulos que tem uma das pontas juntas, assim. Ela pode ser para cima ou para baixo. Ela é uma figura muito bonita. E assim, ela projeta e tipo, ela vai no preço. Não é meio ponto para cima, nem meio. Não, é o preço. É sensacional. O nome do autor é Scott McCartney e chama Harmonic Trading. Você deve, se você consegue ler em inglês, assim, tinha pelo menos os livros na Amazon, que o dólar com esse jeito deve estar uma bica, né, o livro. Mas enfim, é bem legal, tem bastante teoria, tá? Assim, antes de você entender a figura, mas é muito legal de... Cara, só tem em inglês? Desculpa, Beta. Tem alguns sites em português, mas as informações não são... Então, assim... Sim, vocês estão trazendo alguns estudos, alguns setups que parece que tiram um pouco da subjetividade e trazem para algo um pouco mais objetivo. E eu ia perguntar isso para a Kemily, enquanto ela estava trazendo a diferença entre os Elliots, vamos dizer assim, porque às vezes, dependendo do que você vai fazer no gráfico, ou enfim, do que você vai enxergar, dá para meter um migué para fingir que você está enxergando aquilo, né? Tipo, a subjetividade... É verdade! Você pode traçar a Fibonacci do jeito que você quiser, entendeu? Você afirma, né? Bea. Fibonacci, eu vou traçar daqui, eu vou inventar um espaço de Fibonacci, não é assim. Não, você não vai inventar um espaço, mas você pode escolher da onde que você vai puxar ele, entendeu? Tipo, o meu setup é assim, eu vou puxar o Fibonacci olhando 5 minutos, olhando 61.8, não sei o que. De repente você tá traçando Fibonacci no minuto e puxando de um negócio que nada a ver, entendeu? Tipo, você tem como inventar e meter um migué e tornar um negócio subjetivo, mas pelo que a Kemily explicou, esse estudo desse cara que melhorou, o Elliot, eu acho que é algo muito preto no branco, ou dá para meter esse migué também? Não, dá para meter o migué, dá para meter. Mas assim, é objetivo, mas a leitura é igual assim, você tem um operacional, a Martinha tem o dela, eu tenho o meu. A leitura, cada um lê de um jeito no mercado, né? Então, assim, o que a gente pode divergir é da figura que a gente está vendo. Por exemplo, às vezes você traça um Fibonacci que ele cabe para zigue-zague e cabe para impulsão, né? Assim, num primeiro momento, né? Até depois vir a onda 4 e falar, não, é impulsão ou não é um zigue-zague. Então, a gente tem que esperar. Então, assim, a gente pode divergir da figura, mas não pode divergir, por exemplo, da tendência, né? A Bea tá vendo um tempo... Tá vendo que a tendência de baixa e indo para cima. Então, assim, a gente pode divergir, né? Mas não tanto. Aquele negócio, né, Kemily? Olha, eu não sei se isso aqui é uma onda 4 ou se isso aqui é um ABC, mas é corretiva. Tipo, exato. Sim. Exato. Eu pergunto porque eu lembro, porque assim, ó, Kemily, eu vou te dizer, quando a gente operava, nós também tínhamos um grupo para operar. A gente ficava todo mundo no Skype, fonezinho de ouvido, e trocando ideias. Era isso, entendeu? Legal. E aí, às vezes assim, porque eu depois acabei indo muito pra leitura de fluxo, pro tape reading, mas antes disso, quando eu estudava análise técnica, aí eu dizia assim, tem um ombro, cabeça, ombro. Aí eu olhava pro gráfico e pensava, mano, esse
ombro, cabeça, ombro tá meio Frankenstein, porque tem um ombro que tá aqui e outro tá aqui embaixo, entendeu? E aí, tipo assim, tem algumas figuras do gráfico que a galera diz que é um negócio, mas daí, dependendo do jeito que você vai ver, você acha, acho que esse cara tá metendo migué nessa figura, porque eu não tô vendo isso daí aí, entendeu? Então, por isso que eu te perguntei desses setups, entendeu? Se é preto no branco ou se tem essa subjetividade ainda, entendeu? É que quando a gente tá falando de figura, né, eu concordo, tem gente que vê ombro, cabeça, ombro em qualquer 3 topos mais ou menos que eles veem ali. Aí, quando você estuda um pouco melhor a estrutura de mercado e ciclo, até Elliott também fala bastante disso, que você enxerga ombro, cabeça, ombro quando é o padrão de reversão, porque às vezes é só uma figura que parece com ela, mas não é o padrão porque ela tá no lugar errado. Então, aquele padrão de figura é aquele padrão se estiver no lugar certo. Então, o ombro, cabeça, ombro não aparece com a cabeça na onda 3, por exemplo. Sim. Então, você tem que encontrar ela lá no final do ciclo. Né? E a onda fala um outro nome, né? Cada autor fala exatamente. O que a gente fala assim, a gente fala o Kendo, como é que chama? Motumbo, tem gente que fala, ou aqueles Kendos enormes que tem abertura e fechamento lá longe. Sei lá o quê. Tipo, Marubozu ele pode ser... Barra-elefante. Barra-elefante. Aí a gente fala barra-elefante, o Abrux fala, é um gap de barra. Entendeu? Porque o preço não tinha passado ali antes, ele passou uma vez. E a gente entende o gap, muitas pessoas entendem o gap como aquele espaço vazio que você tem, por exemplo, como o mercado fecha, o mercado abre, e ele tem um espaço vazio. Então, tem essa questão subjetiva sim, Bea. Cada autor cada traz, ele lê o troço ali do jeito que acha. Então, é muito livre, mas dá para fazer a coisa de uma maneira mais objetiva, sim. A gente tenta, né? Tem gente que fica de acordo com algumas coisas. Eu mesma tenho divergências com algumas questões da análise técnica clássica, que eu falo, não faz muito sentido, né? É claro que quando a gente está estudando para passar na prova, a gente tem que simplesmente aceitar aquela teoria, porque você vai precisar usar aquela informação para passar numa prova. Mas quando você vai usar ali, eu acho que é válido, inclusive, você dar uma debatida ou questionar aquilo ali, porque primeiro que tem aquela questão, alguém, acho que foi a B que falou, alguém falou que mercado aqui, mercado lá fora tem padrões um pouquinho diferentes, né? Então você vê um cara que lança um livro que estudou mercado americano, você vem aplicar aqui no Brasil e tipo é diferente, entendeu? Mas aplicando o índice, que é uma loucura, né? Então, entendeu? Você vai comparar o S&P com o Ibovespa. Ué, não tem nada a ver. A volatilidade é totalmente diferente, né? Não, e o S&P não para de subir nunca mais infinito. Agora, o Ibovespa, você vai ver, tem uma porrada pra cima, uma pancada pra baixo, aí ele sobe com tudo, ele derrete, parece que o mundo vai acabar. Daí ele para, fica 3 anos de lado, aí você fala, tipo, é outra coisa, é outro tudo. Então, eu acho que vale, assim, alguns questionamentos sobre essa parte teórica do conteúdo, assim, técnico, mas dá sim pra tornar a coisa toda muito objetiva, eu acho. Boa. Agora, Kemily, ainda sobre essa parte técnica que a Martinha começou perguntando, e agora eu quero saber mais. Quando você vai para o mercado, você tem, tipo, algum valor que você quer tirar, ou você vai operando durante o período que saiu, que não saiu, tipo, deixa quieto, assim? Então, Bia, como, assim, 2 anos eu acho pouco, eu já tentei dos 2 jeitos, né? Assim, eu já deixei mais livre e já deixei com metas. Hoje, eu entendo que eu consigo ter melhores resultados com meta, tá? Então, hoje, eu, Kemily, gosto de ter uma meta, depois eu faço o stop from top, né, que acho que chama isso. Então, aquilo, se eu vou entrar numa operação, eu escolho 20%, eu só deixo perder 20% daquilo que eu ganhei, entendeu? Daquilo que eu tirei de gain, então eu só deixo até 20%. Então, cabe na operação, eu entro, não cabe, eu não entro. Então, é o que eu aceito perder depois de bater a minha meta. Então, nisso eu posso posso seguir crescendo, e se eu perder os 20%, eu paro ali. Então, não comprometeu meu capital, ainda fiquei com 80% de gain, e nisso eu posso crescer, né, assim, escalar. Então, eu tenho uma meta, mas eu aceito 20% de perda depois dessa meta. E também tenho um stop diário também, que eu... No começo não obedecia, mas a gente vai... Você e a torcida do Flamengo não obedecia o stop diário. Né? Então, no começo eu não obedecia, hoje como eu quero isso como uma profissão, né? Então, eu falo, ou eu sou profissional ou eu não sou. Então, assim, hoje, se eu quero sobreviver no mercado, eu tenho que obedecer para o bem do meu capital e
né? E assim vai, sucessivamente. Ô, Bê, eu tenho uma pergunta para você, que eu fiquei curiosa agora, já que você tirou o CNPI e precisou estudar análise técnica para passar na sua prova. Você que é do fundamento, você, sabendo que você tem uma base de análise técnica, você tem curiosidade, por exemplo, quando você está olhando o papel por fundamento, olhar o gráfico e dar uma casada das informações, por exemplo, se o técnico combina com o que você está esperando do fundamento ou não? Cara, eu vou dizer que eu dei uma desencanada nesse ponto, assim. Tipo, uma época eu até dava uma olhada do tipo, olha, vê questão de preço mesmo, porque às vezes você vai fazer o valuation numa empresa e aí você pensa assim, eu acho que vale tanto e tarará, mas aí, sabe aquela coisa que você ficou muito tempo, você ficou 4 anos olhando o gráfico, e aí no início eu até dava uma olhada para entender em que momento que tava, até para eu conseguir medir o meu risco. Mas aí depois, como os prazos que eu acabo operando são muito longos, né, Martinha? Tipo, eu tenho um papel que tá comigo aí desde 2015, desde 2016. Então, às vezes eu vou ficar 4, 5 anos com o papel na carteira. Olhar o gráfico, às vezes, mesmo que seja no diário, mesmo que seja no semanal, ou um período um pouco maior, ele acabava não fazendo muito sentido, porque no meio desse caminho eu sei que vai ter crise, eu sei que vai ter muita coisa para acontecer, e como a minha estratégia é meio que comprar todos os meses, claro que não sempre as mesmas ações, mas aquilo que a minha carteira está pedindo, então eu vou acabar comprando em diversos momentos. Então o gráfico para olhar para esse longo e longuíssimo prazo, ele não fez tanto sentido mais, assim, entendeu? Então acabo que não olho tanto. Às vezes, assim, a galera pede muito, esses dias eu fiz um conteúdo lá pro canal, a galera perguntou assim, Ibovespa bateu 130 e poucos mil pontos, e agora, será que corrige? Mano, e a gente fez um estudo no gráfico, entendeu? Para tentar entender, porque a galera tá fazendo uma pergunta de curto prazo, então no curto prazo eu acho que ok, pode fazer um pouco mais de sentido, mas olhando o fundamento de empresa para longo e longuíssimo prazo, aí acho que para mim já não rola mais. Mas tem gente que alia e tá tudo bem. É só porque, realmente, Martinha, tem tanto... Agora a gente tá na temporada de balanços, né? Segundo trimestre de 2021. Cara, tem tanto balanço, tanta DRE, tanta coisa para você olhar, tanto número para você estudar, e aí o gráfico eu acabo deixando um pouco de lado para poder dar conta de... Então, hoje você não olha mais para entrar, sim? Não, eu acabo realmente olhando mais múltiplos, tipo, vou olhar a relação preço-lucro, EV/EBITDA, um preço pelo valor patrimonial, alguns às vezes vão exigir ali uma conta um pouquinho mais aprimorada, mais gráfico para ação e para alguns ativos em longo prazo eu não olho mais. Mas assim, alguém fazer uma pergunta no curto prazo, alguma coisa a gente ainda manja. Tipo assim, Fibonacci e médias é algo que eu ainda sei botar no gráfico e sei olhar e sei meio que me balizar por isso. Se vai funcionar, não sei. Enfim, mas a última vez que a gente disse que Ibovespa ia corrigir, eu peguei e chutei vírgula, né? A gente deu uma olhada lá nos gráficos e aí a gente falou, olha, algo em torno de 124 mil pontos, pode fazer sentido, pode não sei o que, lá. Se chegou coincidentemente, não sei, mas a gente foi efetivo nessa análise, Martinha. Talvez eu não esteja tão enferrujada, viu? Olha, foi super técnica, adorei. Não, a minha pergunta era essa, porque assim, quando a gente fez o nosso primeiro episódio aqui do Game Delas com a Elo, que eu adoro, eu acho ela fantástica, ela é muito foda. E eu tive o prazer de ser aluna dela 2 vezes. E ela fala sempre que preço importa, assim, para quem faz valuation, né? Porque tem essa questão da galera que divide muito a cabeça de o fundamento e o técnico. Gente, vocês estão operando o mesmo ativo, tá? Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro com isso aí. E aí, a questão do preço importa, na minha cabeça, é meio que justamente isso. Você entender se aquele momento é melhor ou não tão bom assim. Falando aí de fundamentos, se o negócio tá bom, acho que vale a pena realmente pro longo prazo, porque você está olhando muito lá na frente, realmente o gráfico ele não serve para falar o que vai acontecer no próximo semestre ou próximo ano, impossível. Mas, por exemplo, você pegar um ativo de, sei lá, R$30, que sei lá, bateu 5, 6 reais, tipo, vai fazer bastante diferença, eu penso. Sim. Né? Você pegar um papel a 25 a 30, que lá na frente pode virar R$50, entende? Eu acho que pode fazer diferença, especialmente se você está fazendo esses aportes
periódicos, assim, era mais nesse sentido que eu queria. Não, e tem uma galera que usa, né, Martinha? Porque, assim, por mais que, sei lá, você tá na análise fundamentalista, mas às vezes a pessoa, ela passou pela escola da análise técnica e tal, cara, se ela se sente mais segura de, na hora de fazer o aporte ali do mês, tentar entender se há um momento, qual é que é a tendência que tá naquela semana, naquele mês, pra você ir lá e, né, fazer o seu aporte, tudo bem também. Eu digo que a pessoa ela tem que estar bem psicologicamente, tem que estar confortável com o que ela tá fazendo, entendeu? E ter o cuidado de não pagar qualquer preço por qualquer coisa, né? Aí eu tô com o Coelho, eu acho que o preço ele importa nesse ponto, né? Agora, meninas, o negócio é o seguinte, eu diria que a gente poderia continuar muito mais esse bate-papo, porque eu acho que a gente conheceu tão pouco da história da Kemily. Fiquei curiosa, eu queria bater um... Sabe o que eu queria? Que a gente estivesse numa mesa comendo açaí, um calorzão. Pode crer, bem. que delícia. Sem pandemia, por favor. E várias batendo horas. papo assim, ouvindo a Kemily contar tudo. E eu ouvindo vocês, né? É honra minha. Cara, mas legal. É muito louco isso, mas a gente tá chegando ao final do nosso episódio aqui praticamente, e temos algumas etapas, né, que a gente faz todos os episódios. Primeiro, eu queria chamar o Casaca. Casaca, você tá aí? Boa! Casaca, chegou seu momento de brilhar. Agora eu queria saber por onde que a galera consegue acompanhar a gente em todas as redes sociais possíveis. Bem, Aguilar, tá todo mundo assistindo a gente aqui pelo canal do YouTube, tá? Nesse momento. Claro que a gente tá gravando, então o pessoal tá assistindo o episódio já editado, bonitinho. Mas também estamos nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Spreaker, Castbox, vários, tem muitos. Além disso, as pessoas podem escutar pelo gamecast.com.br, que é o nosso site. Tá? E tá onde? No Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok e no Telegram. Estamos lá em todas as redes para conversar com todo mundo e ajudar quem puder. Beleza? Beleza. Brilhou muito no Corinthians, hein, Casaca? Você é corintiano, né, Casaca? Sou, graças a Deus. A gente passa por um momento complicado, tá? Até, inclusive, falando do seu time. Eu não quis perguntar do seu time, porque eu vou te dizer que os meus dois times, tanto Chapecoense como São Paulo, também não estão podendo falar muito. Chapecoense provavelmente vai voltar para a Série B. A Chape tá difícil, cara. São Paulo tá ali deslizando também lá no finalzinho da tabela, a coisa não tá muito boa lá de cá. São Paulo é um ponto de interrogação, Biaglar, essa é a verdade. Agora a Chape realmente tá mal. Falando agora do futebol feminino, eu acompanhei a última Libertadores feminina, o Corinthians chegou na semifinal, conseguiu perder nos pênaltis, inacreditável para um time que normalmente ganharia, e aí ia pegar a Ferroviária na final da Libertadores de novo, e a gente ia ganhar de novo da Ferroviária, desculpa, mas não deu, nem na final. Tchau. Não deu. Só que não. Ai, gente, tá, viu? De verdade, eu já vou acabar o episódio, só um pouquinho. Kemily, agora eu fiquei curiosa. Você já foi para essas disputas de pênalti? O quão tenso é disputa de pênalti e qual a correlação com a tensão que às vezes a gente pode sentir no mercado? Para mim, a pior parte para mim é o pênalti, cara. Não, porque o goleiro, na minha opinião, se ele pega, ele tipo, foi um puta de um herói. Consagra, né? Agora o cara que vai bater pênalti e erra, putz, aí a gente dá uma cobrada, né? A gente fica, putz, errou esse pênalti, amiga. Ok, mas assim, só erra quem bate, entendeu? No futebol de campo, eu não era batedora, assim, não tava, mas eu já fui, lógico. Quem nunca, né? Quem tá ali no futebol há 11 anos e não participa. Então é muito tenso, assim. E hoje, assistindo futebol pela TV, eu sinto aquela tensão, né, como torcedora, mas de quem já sentiu na pele. Então é tenso pra caramba. Aí você bate, faz o gol, putz, dá aquele alívio, né? Meu Deus, mas só erra quem bate, né? O cara, ele tá ali, né? O nome dele tá em jogo, a carreira dele tá em jogo, e ele se propôs. Então ele tá sujeito a errar, né? Lógico que você treina, mas tá muito sujeito a errar. Pênalti é complicado. Tem momentos tão tensos no mercado quanto você bater um pênalti, tipo, que, você fica apreensivo, que você fica tensa, do tipo, você vai entrar num trade e você fica meio tensa ou alguma coisa assim? Aquele trade que você, assim, você quer entrar, mas não tem todas as confirmações que você precisa, sabe? Todos aqueles pontinhos que você coloca para entrar num trade, então não tem todos, mas você fala, vou arriscar, vai.
esfria, aí o negócio é tenso, né? Você passa aquele calor normal, né? Mas eu acho que o pênalti ainda é pior, porque você ainda tem a torcida, né? Ali você o teu nome tá ali, né? Tua carreira, você pode, às vezes, ou consagrar teu time, né? Ou até ser eliminado, né? Se você erra, e talvez o último pênalti, alguma coisa assim, por tua causa, né? Então, tem muito mais gente em jogo, né? Aqui no mercado é você e você mesmo, né? Agora, no futebol, você leva junto tudo, externa, né? Você leva junto tudo, uma diretoria, tudo. Roberto Baggio tá aí pra gente não esquecer. Aí, ó, pode ver. Aí cara, não esquecer. Eu queria dizer que você tem que ter um puta psicológico pra poder fazer isso. Eu confesso que, assim, às vezes, quando fala assim, valendo, tá valendo, eu já, tipo, meu Deus, e agora, o que eu faço? Entendeu? É isso, entendeu? Eu vou competir tênis, valendo, o braço parece que se enfia uma bíblia embaixo do braço e vai jogar tênis assim, entendeu? É isso, falou valendo, eu tô lascado. Imagina bater no pênalti, cara, é muito tenso. Sim. É muita pressão em cima, né? Muita gente olhando, você fala, meu Deus, e agora, né? Mas é o tal da hora H, é a hora que você precisa performar, né? É a hora H. Boa, maravilhoso. Bom, meninas, o nosso papo foi muito bom, mas antes da gente acabar, né, Martinha, temos que fazer o quê? Aquele pedido para a nossa convidada escolher uma música para fazer o fechamento do programa. Posso escolher, então? É o momento do julgamento, tá? Depende, o que você vai escolher? Depende do que você for escolher, eu vou dizer que você não pode. Eu vou homenagear o futebol feminino e, assim, como trader, né, tem poucas mulheres também, no futebol também, hoje melhorou, mas tem muito pouco. Então, eu vou escolher até quem gravou a música, joguei com ela, né, no São Caetano, hoje ela tá no Corinthians, é a Cacau. A música chama Jogadeira. Boa. Jogadeira. Nós saberemos que... Pode, à vontade. Pode. A escolha é sua. E também, do meu lado, eu não pude julgar nesse momento o seu gosto musical, porque eu não conheço. Mas, quando o episódio estiver pronto e quentinho, a gente vai saber qual é que é. É muito legal, é muito legal. Tem a ver, assim, com o nosso papo, game delas e tal. Futebol não é pra mulher, mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira, monta o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. É legal. Não, vocês não viram o refrão é qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé. Ai, que massa! Mano, só esse trechinho eu já super me identifiquei, né? A boneca não sei pra mim, né? Mas enfim. Meninas, juro, eu adorei esse nosso papo. Muito legal. Muito legal. Queria realmente agradecer. Eu espero que, Emily, que você volte mais vezes para contar mais da sua história. E é isso. Um beijo no coração de todo mundo, Martinha, Emily, e eu vejo vocês no próximo episódio. É isso aí, gente. Obrigada. Primeiro, obrigada por ter me encontrado no Instagram. E segundo, muito obrigada por ter aceitado participar desse papo aqui com a gente. Foi um prazer, foi uma delícia. Obrigada, meninas. Um beijo, Beia. Até a próxima. Gamecast! Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.